TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, sejam todos bem-vindos à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. Portanto, hoje o nosso convidado dispensa apresentações, é autor de várias obras e muitas delas foram traduzidas por vários idiomas. Temos na nossa casa, para já, passo o termo, o escritor Ondiaki. Ondiaki, seja bem-vindo à rubrica. Muito obrigado. Ondiaki, o Ondiaki começou a escrever desde muito pequeno. Podia, por favor, nos dar um resumo daquilo que foi o teu percurso que levou-te à escrita? Ok. Bem, eu creio que sim, há muito tempo, depende, né? Não tanto E 13, tempo assim. 15 anos por aí. Sim, mas eram escritos ainda incipientes, não é? Era uma tentativa de começar a contar, sobretudo pela poesia, não é? Lendo também, sempre acompanhando com muita leitura. E depois eu estava sempre atento a ver se, quando queria publicar, né, havia concursos naquela altura, tentar publicar nas revistas, tentar mandar para aqui ou para ali. E a primeira coisa que eu enviei foi para uma coisa de poesia para o concurso Sagrada Esperança. Não, o Sagrada Esperança era de contos, perdão. Era o concurso literário António Jacinto. Esse é que era de poesia. E pronto, começou assim, devagarinho, insistindo muito nas revistas, nos jornais, e depois começou essa carreira de escritas. E naquela altura, quais foram as tuas influências a nível da literatura? Nacional, internacional? Sim, há sempre. Eu acho que as influências são sempre diversas, não é? Há momentos da nossa vida, acredito que é um bocado como o alimento, não é? Digo o alimento fisicamente, o alimento espiritual. Os livros que vamos lendo vão se alterando ao longo dos anos, não é? O que uma pessoa lê agora, eu não leio agora o que lia há 10 anos atrás. Portanto, lembro-me que nessa altura há uma coisa que era importante, que eram os autores que dávamos na escola. Não sei como é que está agora a escola pública, mas na altura, na língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa, nós conhecíamos muitos autores, não só angolanos, como cabo-verdianos, como moçambicanos, como são tomenses, Alda Espírito Santo, outros autores, e até portugueses alguns, menos brasileiros é que não tínhamos muito. Então eu penso que isso era importante, né? Esse contacto com a literatura de outros países dá um confronto enquanto pessoa e enquanto escritor. Agora, cada um lê o que lê e aprende com o que puder aprender e depois faz o seu caminho. Ondiaki, lembra-se do seu primeiro lançamento, do lançamento da primeira obra? Quer nos contar como foi a experiência? O primeiro lançamento, lembro-me sim, foi o lançamento do livro de poesia. Foi interessante porque era o meu primeiro livro e muitas pessoas não sabiam que eu escrevia. Nem eu próprio também não sei se sabia, não é? Era um lançamento, era uma publicação finalmente do livro de poesia. Era um livro com poemas um pouco tristes, um pouco sérios. Então isso era interessante, ver as pessoas simultaneamente com curiosidade, mas ao abrir o livro as pessoas veem que a poesia é a poesia de cada um, né? Nem toda a poesia é alegre, é sobre o amor, a poesia é sobre outras coisas. Mas foi uma experiência interessante ter os amigos ali. Começa assim, sempre são os amigos que nos apoiam, ainda bem. Lembro-me com carinho desse primeiro livro. Quais são as tuas maiores fontes de inspiração para as escritas? Para todo o gênero, né? Poema? Sim, creio que continua a ser a leitura, primeiro, não é? Acho que o modo de ler é o modo como nós podemos confrontar, aprender, não é? É claro que todos nós temos ideias e temos vontade de escrever, mas nós não estamos sozinhos, não é? Estão outras pessoas a escrever. Estão outros que já escreveram antes de nós, e melhor, provavelmente. Estão os mortos, que também mandam mensagens de várias maneiras. E então, para escrever, eu acredito que uma pessoa tem as antenas abertas. Quando eu digo as antenas, da sensibilidade, não é? Seja para o que lês, seja para o que vês, seja para os dias que te acompanham, a sociedade, a cidade que te cerca, os problemas que te cercam. Senão a pessoa está numa bolha, não sente nada, não reflete nada. Acho que não, acho que é importante ouvir o que se passa perto de nós. O Ondiaki, para além de escritor, também domina outras várias artes.
Quer partilhar um bocadinho sobre isso? Não, eu tenho uma outra ideia em relação a isso. Compreendo o que queres dizer, mas eu penso que eu não domino arte nenhuma, nem mesmo a da escrita. E isso é uma coisa boa, não dominar, não é? Porque a pessoa se convence que domina, que sabe, etc., pode ir por um caminho depois que sabe muito pouco. Mas claro, entendo o que estás a dizer, isto é, gosto de lidar com a palavra noutros domínios, que não só o da escrita, para livros, ou seja, gosto de escrever para cinema, gosto de escrever para teatro e gosto muito, cada vez mais, de escrever para crianças. Até a minha tendência vai ser deixar de escrever para adultos e ficar só a escrever para crianças nos próximos anos, daqui para a frente, porque acho que é muito importante estar com as crianças, pôr as crianças a ler, e também porque aqui em Angola ainda precisamos muito de livros infanto-juvenis. Temos poucos autores a trabalhar com o género infanto-juvenil. Qual é o maior desafio em escrever para crianças? Eu creio que são vários, mas um dos maiores desafios é tornar o livro interessante e belo para a criança. É muito fácil nós escrevemos uma história e pensamos, essa história está boa, eu sei que as crianças vão gostar. Como é que sabemos? Nós não somos crianças, não é? Julgamos que sabemos o que a criança deve ou quer. Claro, temos uma ou outra coisa para passar a uma criança, em termos de educação, etc. Mas a literatura não é feita para crianças de lições, moral e pedagogia. Não. Isso deve e pode estar lá, mas não pode ser o ponto de início, o princípio. Eu não acredito nisso, que eu vou escrever um livro para uma criança já com essa preocupação. Vou-lhe passar uma lição de moral, vou-lhe ensinar isto ou aquilo. Não. Essa aprendizagem vem, vou dar um exemplo. Se eu escrever um livro sobre uma floresta, sobre um bosque, nessa história, sobre um animal e sobre um bosque, uma fábula, eu posso trabalhar a relação do homem e das crianças com a natureza, o respeito pelos animais, o respeito pelo outro, o respeito pelo equilíbrio, o respeito pela sazonalidade das frutas, quando é que aparecem as frutas. Então, tudo isso é possível fazer a propósito de uma história. E não ir assim direto. Só se deve comer isto, só se deve fazer aquilo. Não, a criança não acha graça, como nós também não acharíamos graça a um livro que te dizia só deves fazer isso, deves fazer aquilo. O livro deve ser divertido. Fale-nos um pouquinho da internacionalização das suas obras. Como isso aconteceu? Como foi no princípio? Bem, isso era tema para uma conversa de mais tempo. Não, no sentido em que isso não é fácil de se explicar, isso são coisas que vão acontecendo. E às vezes de forma natural também, mas digo, leva muito tempo. E as pessoas às vezes quando me dizem, mas tu tens livros traduzidos lá fora. No outro dia uma senhora perguntou, como é que fizeste para traduzir os livros? Bom, eu não fiz nada porque não fui eu que traduzi os livros. Não fui eu mesmo, não é? O que há a fazer, sim, é um trabalho de divulgação, de tentar, quando é possível, mostrar o trabalho, mas as pessoas às vezes não sabem disso. Tu estavas-me a perguntar quando é que foi o primeiro lançamento. O primeiro lançamento foi no ano 2000. Estamos no ano 2020. São 20 anos de trabalho. Não são 2 nem 10, que também seriam bons, mas são 20. Então é claro que quando eu faço a conta de até onde é que cheguei, eu penso em 20 anos. É muito tempo trabalho, de trabalho, esforço, dedicação, há sorte. Deve haver alguma sorte no meio disso tudo, mas sobretudo é uma consistência do trabalho. Isto é outra coisa que nós temos que nos habituar. Quando perguntas da tradução, como é que uma pessoa na Polónia decide traduzir um livro? Eu não conheço ninguém na Polónia, ninguém. Não conheço nenhum tradutor, nem um jornalista, ninguém. Então alguém passou o livro a ele, ou em português ou em inglês, não é? Ele leu o livro, leu aquele e leu outros. E disse, não, eu vou traduzir este livro. Isso tem a ver com a consistência do trabalho. Seja meu, seja teu, seja do Pepetela, seja de outra pessoa, não é? É o trabalho que está lá no livro que vai fazer a pessoa traduzir. Não é porque a pessoa tem chapéu, ou tem pulseira, ou é bonito, ou é feio. Não é isso. É o que está no livro que faz. É isso que a gente tem que ter consciência. O trabalho vai-se, não é? Abrindo o caminho. O Onjaki, após algum tempo, foi viver fora do país, propriamente no Brasil. Mas nós vemos que durante esse tempo todo, os seus escritos mantinham-se fiel às coisas de cá em Angola. Como conseguiu manter esta ligação, este laço?
Bem, eu penso que há duas maneiras das pessoas saírem de um lugar para ir para outro. Isso tem a ver com os processos migratórios. Infelizmente, há muita gente que é forçada a sair, forçada a migrar. Quando tu vês um barco cheio de gente, que tem mais gente do que devia, um barco que faz um trajeto ilegal a sair do norte do continente africano para entrar na Europa, tu estás a ver pessoas que tiveram, ou por aflições extremas, ou por necessidades extremas, tiveram que abandonar o seu país, meter-se num barco ilegalmente, arriscar a sua vida em alto mar e entrar num outro continente, não é? É diferente de uma pessoa que tive a opção, por razões pessoais, fui morar uns anos no Brasil. Portanto, isso já cria um diferencial entre a pessoa que é forçada a migrar e a pessoa que quer. E eu simplesmente podia, naquela altura, estive lá. Mas mantenho o vínculo sempre com as notícias, com a realidade angolana, vinha cá sempre que podia. Portanto, a minha maneira de funcionar e de estar fora da Angola é estar em contacto com a realidade angolana. Mas respeito uma pessoa que decida emigrar e que precisa de deixar tudo para trás, foi para o Canadá e dizer, pá, eu quero me envolver com a realidade do Canadá. Eu estava no Brasil, no Rio, e sabia mais facilmente o que se passava aqui, no Prenda, no Sambizanga, do que o que se passava no Rio de Janeiro. Porque a minha maneira de estar e a minha conexão era com a realidade luandense, eu não estava muito ligado. Eu conheço mal o Rio de Janeiro e eu morei muitos anos lá. Se você me mostra-me o Rio de Janeiro, eu não sei te mostrar o Rio de Janeiro. Lembro-me, numa das suas entrevistas, antes mesmo de se morares no Brasil, uma jornalista perguntou se poderias mudar-se para o Rio e disseste que não gostarias de mudar para o Rio nem para o São Paulo. Exato. O que lhe fez mudar de ideia? Não, foi porque, como ele disse, eu digo sempre, foram razões pessoais, não é? Eu estava com uma pessoa que era de lá, tenho um filho que é de lá, e então o tempo que eu passei no Brasil não teve nada a ver com razões nem da literatura, nem políticas, nem outras, eram razões pessoais. Eu queria estar lá, estava a acompanhar o crescimento dessa criança e foi isso que me fez estar lá. São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade muito maior do que Luanda, mas com este grau de confusão, né? Assim, essa batida de trânsito, de assaltos, de confusão, de loucura, de música. São Paulo faz muito lembrar Luanda e, portanto, eu acho que aqui tem muita confusão em Luanda, mas é a minha cidade, mas tem muita confusão, como tem em São Paulo. Então eu tenho que aturar a minha cidade. Agora não vou aturar a cidade dos outros. Não tenho que aturar São Paulo. Mesmo aqui, depois vou-me embora, eu não vou ficar aqui. Eu vou para o sul. Para o interior, sim, muito mais calmo. Do Ambo para baixo é que vale a pena. Luanda é complicado. Não, e também eu já levei os meus anos de Luanda, já aturei. Agora eu vou para baixo. Se os do Ambo quiserem vir para aqui, podem vir. Que avaliação faz da evolução da literatura angolana? Bem, eu não trabalho no campo das avaliações, como sabes. Não, mas naquilo que tens conhecimento, como é que tens observado em termos de oferta de materiais, publicação e tal, leitores, escritores? Há uma coisa que a gente às vezes não fala, que é as condições de produção. Por exemplo, Angola produz papel? Não. Precisa de papel? Precisa. Por que não produz papel? Porque a fábrica talvez haja, não sei, houve, há 1000 anos no tempo colonial havia, agora não sei se há. Faltam alguns componentes para fazer o papel. Isso é o papel. Agora se você me pergunta, e a literatura? Quais são os componentes para fazer literatura? Pessoas, não é? Pessoas, como nós, o artista, o seu talento, etc. Só, não. O acesso ao livro, o acesso à informação, o bom acesso ao livro, ou seja, bons livros que circulem. Aonde? Na rua, na livraria? Não só. Na escola, desde criança. Então, tudo isso faz com que o aparecimento dos nossos escritores esteja condicionado a coisas que precisamos de rever. Agora eu lhe pergunto, depende de si ou de mim, nas escolas, o surgimento de bons livros e manuais? Não. Depende do governo. Seja MPLA, UNITA, FNLA, Casa, não. Depende de quem estiver. Ou seja, há aqui um fator na nossa literatura que depende diretamente dos meios de produção. E quando eu digo meios de produção, não é só o papel. É as condições porque são as crianças. A estrutura toda. São as crianças que lendo, imaginando e tendo acesso à literatura do mundo todo e também da Angola, podem vir a dar escritores. Não tem como você meter uma pessoa numa fábrica e dizer você vai sair daqui escritor. Não tem. São fatores subjetivos que levam a nossa sociedade a criar escritores. Onde é que nós já voltamos à nossa conversa. Vamos só ao minuto de poema da nossa rubrica. Então vamos chamar a nossa poetisa
Sandra Band para uma sessão de poemas. Saudações, seguidores da TV Empreender. Estou aqui para fazer parte da rubrica Conheça o Escritor com um inesquecível momento de declamação. E hoje irei recitar um poema intitulado África que Conheço, um poema de minha autoria. África que conheço. Uma terra curvilineamente espetacular. Eu sinto ecoar da pureza no abrasonar de sua beleza, o entrelaçar das tradições que livram maldições, os ritmos ritmados pelo vento melódico, as danças caprichadas em ervas verdes e loiras. A África que conheço é uma terra genuína e reluzente, diferente daquele continente que a Europa desenhou, a América imaginou e a Ásia pensou. A África que conheço não conhece limitação, embora alguns se tenham perdido pelo suor da imitação. Mas a verdadeira essência não nos deixa morrer no calor matinal, mais que convidar o sol para tomar um café. Oferecemos-lhe um verdadeiro banquete e damos-lhe 1000 pitadas de fé. A África que conheço é uma terra repleta de ambição. Com as costas escravizadas ao sol, aprendemos que a arma mais potente é a união. Não importa o sangue, aqui o lema é: teu irmão é meu irmão. Somos da cor da pele noturna e essa é a nossa maior fortuna. Reconheço que África é um verdadeiro berço e ser africano é uma grande dádiva. Não sei se mereço. Eu sou África para mostrar que vale a pena viver sem esconder as minhas raízes, a minha identidade, a minha verdade. Então, eu sou África da pele ao cabelo e carrego África no coração como um verdadeiro selo. Poetisa Sandra Band. Muito obrigada. Diga-nos, no seu livro Uma Escuridão Bonita, qual foi a sua inspiração para aquela ilustração, principalmente, para a ideia em si do livro? Bom, esse livro nasce de uma ideia de fazer 3 histórias. São 3 histórias sem luz elétrica. Essa é uma das histórias, não é? A outra é o Convidador de Pirilampos e a outra é a bicicleta que tinha bigodes. Que era uma pequena homenagem a essas constantes faltas de luz que havia aqui em Luanda. Agora até tem faltado menos. Nos sítios onde há luz, nos sítios onde não há, continua a faltar. Nos sítios onde há luz, tem faltado pouco. Isso até desorienta as pessoas, porque eu próprio já estou a estranhar. Está a ficar aflito que a luz não vai, não ouço aquele barulho dos geradores e os luandenses estão a ficar estressados com a falta de luz, porque normalmente faltava, não é? Não, era uma brincadeira com isso. A Escuridão Bonita era de facto uma homenagem. O que é que 2 adolescentes, 2 crianças fazem se faltar a luz? Ou vão lá fora conversar, ou vão jogar, e neste livro eles ficam a conversar. E a ideia era essa, né? Essa homenagem às conversas que se dão em Luanda pela falta de luz. Na minha rua, por exemplo, havia muitas conversas, namoros, engravidamentos e tudo, sempre que faltava luz, né? Por isso que a falta de luz também faz falta, num certo sentido. Se calhar o índice de natalidade reduziu um bocadinho. Agora pode ter reduzido. Mas agora há outras dinâmicas que se passam aí que podem ajudar também. Jack, podes falar-nos um bocadinho sobre o processo de ingressão na União dos Escritores Angolanos? Olha, a União funcionava, não sei como é que é hoje, na altura aquilo funcionava por indicação, eram 2 membros que tinham que indicar e levavam o teu nome à votação, a um conselho. E foi isso que aconteceu. Eu creio que foi o Henrique Abranches, que já faleceu, e o Ndunduma, ou o Henrique Abranches e o João Melo, não me lembro. Bom, comunicaram-me, eu sim, aceitei, disse que era uma honra, que agradecia. Ingressei muito novo, né, na União. Sim, foste o membro mais novo na altura. Ok. Então não foste requerer. Contactaram-te de acordo com o teu trabalho? Na União não se pode requerer. Okay. Eles é que dizem, de lá de dentro é que vem alguém que diz qual é a ideia, como é que vão fazer e quem é que pretendem.
Nós sabemos que o Jack lê muitos livros, provavelmente livros de literaturas de outros países também. Sim. Ok. Primeiro leio os daqui. Gosto muito poesia. Normalmente eu gosto de ler tudo que sai de poesia. A última coisa que li foi do José Luís Mendonça. Mas agora, nos últimos meses, ando tão cheio de trabalho por causa lá da história da livraria que tenho tido menos tempo. Mas a poesia é uma coisa a que sempre eu gosto de voltar. E é uma das coisas que vamos dar prioridade também na nova editora. Vamos dar muita prioridade ao teatro e à poesia. Fale-nos um bocadinho, já que mencionou a livraria, deste projeto da livraria Kiela e a editora Cacimbo. Portanto, é um projeto conjunto, né? A empresa-mãe chama-se Cacimbo Kiela, é junto. Estou eu mais um sócio e queremos fazer essa livraria muito virada para os livros de ficção, que é uma coisa que também faz falta aqui. Não só os de cá, os angolanos, mas também livros que vieram de fora, e também termos muitos livros para as crianças, que também faz falta, não é? Na editora, a mesma prioridade, claro, de termos livros daqui, dos autores angolanos, mas queremos muito trabalhar numa primeira linha com os vizinhos. Nós não conhecemos a literatura dos nossos vizinhos. República Democrática do Congo, Zâmbia, Namíbia. Não conhecemos. Da África Austral, conhecemos pouquíssimo. Um ou outro autor da África do Sul. Sim, mas onde é que está o autor do Botsuana? O autor daqui do lado de Moçambique, onde é que estão aqui, não é? Estamos a estabelecer parcerias com editoras de Moçambique. Já temos 2 editoras que vão mandar os seus livros para cá, vamos vender naquela, ou depois publicarmos coisas de autores moçambicanos e depois traduzir, se for possível. Ou seja, os autores africanos que escrevem em francês, inglês ou noutras línguas, traduzirmos para a língua portuguesa e termos na Cacimbo livros de autores africanos publicados por uma editora africana, que é a nossa, e não sempre ir a Portugal, a Itália ou Estados Unidos comprar livros dos africanos lá fora. Este é um projeto muito ambicioso e inovador. Mas vai demorar tempo, não é para amanhã. Temos um plano de 10 anos, não é, para conseguir chegar a estas fronteiras. Que mensagem o Jack quer deixar às pessoas, aos jovens que querem começar a escrever, que querem também serem escritores? Queria deixar uma mensagem a primeira coisa é a da não desistência, não é? Quando nós temos uma dificuldade qualquer, de pensar, em vez de pensar logo qual é o obstáculo, pensar como é que eu posso transpor o obstáculo. Eu estou em Luanda, não conheço ninguém para publicar um livro. Ok, não conheço ninguém para publicar o livro. Já tem a ideia? Já escreveu o livro? À mão, num papel? Já. Esse é o primeiro, né? Que não interessa pensar em publicar um livro se não tem a ideia, se não tem o livro. Não, é por fases. Já tenho o livro, já tenho a ideia. Contacta um, contacta outro, ouve. Eu não consigo publicar o livro porque não tenho dinheiro. Não é só o dinheiro que faz publicar o livro. Há concursos literários, estejam atentos. A Kiela e a Cacimbo também vão ter concursos literários. Há o Jornal de Angola, há jornais culturais. É enviar para dar a conhecer a sua obra. O resto vai acontecendo depois. Não ter receio que eu não consigo publicar o livro. Há quanto tempo está a tentar? Há 6 meses. Eu passei 7 anos a tentar publicar o primeiro livro. O primeiro livro que saiu, sem ser aquele do concurso, saiu em 2001. Eu estava desde 94 a tentar publicar o livro. Outros é 3, outros é 2 e outros é 20. O Saramago começou a publicar com 50, 60 anos de vida. Ganhou o Nobel. Ok, então não vamos desistir antes de começar a tentar. Eu estou-lhe aqui a dizer que estamos a fazer planos para 10 anos. Se a pessoa ao fim de 10 anos, estou a tentar publicar um livro, ao fim de 10 anos ainda não conseguiu, aí também deve pensar, se está no ramo certo, às vezes é melhor mecânico, é melhor desportista do que escritor. Ou continua a tentar até conseguir. Esta está a ser a nossa conversa com o Jack. Deixa só pedir aqui aos nossos amigos que estiverem a nos acompanhar para subscreverem-se no nosso canal e ativarem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Essa história de mudar é realmente interessante. Às vezes insistimos tanto em alguma coisa, se calhar a solução é trocarmos. Ou trocar ou descobrir, às vezes há uma ou outra coisa que não estão bem, não é? E nós aqui há uma tendência também para querermos todos ser cantor ou todos ser escritor.
Não temos todos que ser cantor. Eu, por exemplo, não posso ser cantor. Podia acordar amanhã e dizer eu vou ser cantor. Não. Posso escrever letras para canções. Cantar mesmo, cantar a minha voz, não dá. E não tem problema nenhum que não dê, porque nós não somos todos cantores. Alguns são, outros não, né? Agora, querermos ser alguma coisa, querermos intervir de alguma maneira positiva na sociedade, eu acho que isso é importante. Às vezes é ajudar a avó. Às vezes estamos preocupados lá fora, com a porta fora de casa, e estamos a esquecer de ajudar aqui a mãe, ou a avó, ou o vizinho que está a pedir ajuda. E somos ótimas pessoas lá fora. Não, é preciso ter atenção, creio que ao todo, né? Para as pessoas que querem começar a ler livro do Onjaki, qual dos seus livros, o Onjaki tem inúmeros livros, quais dos livros lhe recomenda para a porta da entrada? Não, mas veja, isso é como uma pessoa que está doente e que a gente recomenda um medicamento, ou uma pessoa, depende da pessoa, depende do leitor. Há livros mais simples, há livros para crianças. Eu creio que o melhor não é do Onjaki, é qualquer livro. O melhor é a pessoa aproximar-se do livro, abre, espreita, lê as primeiras páginas. Gostei, senti alguma coisa, o livro falou comigo, leva, se puder. Se não puder, eu não tenho dinheiro. Ok, senta, lê e basa com o conhecimento que veio do livro e deixa lá o livro, porque o que custa mesmo levar é o livro, fisicamente custa 5.000, 7.000 kwanzas. Mas pode sentar, abrir, absorve um pouco e depois vai. Tanto o meu ou do outro, acho que a questão é qual é o livro que fala contigo, qual é o tipo de livro e conhecimento que fala contigo. Essa é uma dica para ter o hábito de leitura também, funciona. Bibliotecas, pedir um livro emprestado. Eu sei que muitas vezes não temos dinheiro, é verdade, isto é verdade. Muitas vezes não temos dinheiro nem para o pão ou para o sapato, como é que vai ter dinheiro para 7.000 kwanzas no livro, não é? Então onde é que está o livro? Na biblioteca. Na biblioteca, em centros. Ir sentar lá e ler. Pedir mesmo, olha, eu vim aqui só para ler. Acho que as pessoas deixam. E as organizações que também deveriam patrocinar os escritores, por exemplo, para além do Estado, as próprias organizações não patrocinam livros? Sim. Bom, isso tem que ser estruturado na sociedade, não é? O próprio Estado tem que permitir que as empresas tenham alguma vantagem fiscal em apoiar, seja as editoras, seja uma edição de livro, não é? E aí sim. Agora temos que criar o hábito, não é? Temos que pressionar as pessoas para criar o hábito de apoiarem a edição do livro. Empresas, digo, pessoas, entidades públicas ou privadas. Onjaki, muito obrigado por essa conversa agradável. Desejamos continuação de bons sucessos a nos representar bem. Eu desejo a ti também sucessos na tua carreira pessoal e na carreira coletiva aqui da televisão Empreender. Muito obrigado. Bom, acabamos de terminar mais uma entrevista com o ilustre escritor Onjaki. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. TV Empreender. Empreender e crescer.